Olá, estamos aqui mais uma vez reunidas para mais um estudo, a continuação do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, os superiores e os inferiores. Estamos no item 9. Bem, são vários espíritos que se juntaram para essa mensagem, na qual Kardec colocou nesse título, superiores e inferiores. A autoridade, ele vai falar sobre a autoridade. Então, vejam que interessante, ele compara a autoridade que nem a fortuna, que nem aquele que recebeu uma fortuna. Quem tem uma fortuna e quem tem uma autoridade vai prestar conta disso daí. O que ele fez com a autoridade que tinha sobre determinadas pessoas? Encaminhou para o bem? Encaminhou para Deus? Ajudou a que essas pessoas se tornassem melhores, mais dóceis, mais amigas, mais abnegadas? A responsabilidade é muito grande. Deus dá e tira de acordo com as necessidades do indivíduo. Quando ele vê que o indivíduo está muito se achando, ele tira essa autoridade. Quando não entende, quando o indivíduo não entende esse proceder das leis divinas, que é que ele pode achar que é um privilégio divino ele ter autoridade sobre tantas pessoas, ele se acha um privilegiado, né? Ou um ser muito especial de Deus. Ele está completamente errado. Ele deve considerar essa situação como uma missão ou uma prova muito difícil, a qual ele vai prestar contas. Essa autoridade não diz somente em grandes situações, por exemplo, alto patente do exército em cima de tantos militares, mas diz respeito também a nós, que temos nossa família. Nós temos autoridade em cima dos filhos, em cima sei lá, das pessoas que convivem conosco. A professora tem uma autoridade imensa em cima dos alunos. Olha só o que ela vai mexer na cabecinha dessas crianças. A professora devia receber o maior ordenado do país, porque todos passam pelo professor. Ninguém deixa de passar pelo professor. Quem não passa pelo professor é analfabeto. Bom, a autoridade tem encargos de almas, sempre para o bem. Ou se é senhor sobre os escravos, sobre os servos, ou é senhor sobre o povo. Ele vai responderá pela influência boa ou má exercida sobre os inferiores. Já pensou esses líderes que encaminham para o mal a multidão de pessoas ignorantes, porque eles não podem nem pensar e nem reagir? Olha a responsabilidade desses indivíduos. O Espiritismo ensina: quem obedece hoje pode comandar amanhã, e vice-versa. Entenderam? Quem obedece hoje pode comandar amanhã. Quem comanda hoje pode obedecer amanhã, e vice-versa. Deveres dos inferiores também são sagrados. A consciência mostra o caminho. É prova de humildade e resignação, fortalecendo o crescimento espiritual. Não é fácil obedecer. Não é fácil fazer parte de um grupo inferior no qual tem uma pessoa superior tomando conta. Muitas vezes o inferior não entende a posição do superior.
E a posição do inferior é de fazer prece, de ajudar o superior a acertar sempre, ter as melhores decisões para todos. Espiritar. A falta de um não autoriza a falta do outro. Colocar-se no lugar do outro. Todo desvio é dívida a ser saldada. O inferior que se coloque no lugar do superior. Como ele agiria? E o superior que se coloque um pouco no lugar do inferior. Como é que é ser inferior? Talvez ele mudasse o proceder das ordens. Então, é muito delicado a autoridade, como ele coloca aqui. Vamos ver o que o Evangelho nos diz. Solange, número 9. Depois passo para a Ana Paula. Até princípio. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem, assim como creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que ela as retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Continua. Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados, em consequência dessa direção, ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Todo homem tem, na terra, uma missão pequena ou grande. Qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Muito bem. Muito bem. Ana Paula, continua para nós. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor, ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer, que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos, da tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim. O superior que está compenetrado das palavras do Cristo não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se o obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como os tiver tratado ele mesmo. Isto, muito bom. Lurdinha, por favor, continua. Se o superior tem deveres a cumprir,
o inferior os tem de seu lado e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não estão dispensados, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, a mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade, e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela se resignar, como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar, cedo ou tarde. François Nicolas Madeleine Cardeal Morlot, Paris, 1863. Muito bem. E aí? O que vocês acharam de interessante da autoridade? Estão indo bem com a autoridade que vocês têm? Acho que sim. Eu entendi aqui na parte, principalmente também no seu comentário, Carmen, quando fala da família, né, dos professores e tudo, né? Além daquelas autoridades que são investidas como por eleições ou por indicações em grandes corporações, ou mesmo o pequeno proprietário que tem, né, seus trabalhadores e tudo, né? A questão da responsabilidade. Opa! Né? Se está, né, ali tendo essa oportunidade, entre aspas, de ser a autoridade, de ser o superior, né? Então ele tem a responsabilidade de fazer o bem, de alçá-lo a alguma coisa melhor, né? Da mesma forma, isso daqui do ponto de vista do nosso plano, né? E também, se temos pessoas conosco, também fazê-los alçar a planos espirituais mais elevados, torná-los pessoas melhores, né? E também achei interessante quando pega o reverso, quer dizer, o outro lado. O outro lado, né? o inferior. Isso, quando é o inferior, né? Que mesmo que o superior não cumpra o que tem que cumprir, o inferior ele tem que estar imbuído de que ele tem uma tarefa, Sim. Né? De que ele tem o seu trabalho e deve fazer. E que em algum momento aquele inferior poderá ser o superior. Opa! Né? E aí vai lidar com a situação olhando do outro lado, né? Isso. Eu achei muito interessante isso, eu gostei muito dessa lição aqui, dessa parte, os superiores e os inferiores. Cada um tem suas responsabilidades. A Exato. palavra é muito bem colocada. Se todos tivessem a responsabilidade de seus atos e atitudes, o mundo já estaria mudado, né? Mas... Exatamente. Tá. Bom, foi. Tirando, eu estava pensando aqui, né? Tirando o óbvio, né, de questões de hierarquia, de superior e inferior, seja na família, seja no trabalho, a gente também tem no dia a dia,
nas pequenas situações em que às vezes você está de uma situação superior e quando às vezes você está numa situação inferior. Então, às vezes você pode ser inferior no trabalho e às vezes quando você está andando na rua, você é superior com relação a uma condição melhor, vamos dizer assim, como a situação de uma pessoa de rua. E às vezes a pessoa tem que tomar muito cuidado para não se sentir inferior. Eu nunca vou estar daquele jeito. Então, assim, tem aquelas minúcias, aqueles pequenos detalhes de cada dia, que às vezes a gente está, às vezes quando você é atendido, às vezes um caixa no supermercado, numa fila, às vezes um médico que você vai, às vezes são 1000 situações do dia a dia, de pequenas coisas, que a gente acha que não tem nada a ver com superior e inferior, e Ô, que dificultam Solange, como a mas gente eu vê a achei que vida. justamente a nossa rotina é tudo isso. Né? Exatamente. Tanto está escrito aqui como no comentário que eu fiz, é todo isso, porque sempre tem uma relação. Né? Vocês têm ótimos exemplos, com o médico, com o morador de Exatamente. rua, com a caixa do supermercado, com a camareira que te atende num hotel, com qualquer coisa, né? E a gente Qualquer teria, situação. E eu acho que tem que isso ter que é esse o de cuidado mais importante, eu acho que com o isso que é mais porteiro. importante, porque é isso que faz a mudança de vida da gente, que a gente sabe que por 24 horas a gente tem que estar atento em qual papel eu estou. É. E é esse, eu acho que é isso que vai trazer essa responsabilidade de onde eu estou no mundo, que situação que eu vivo, e que somos todos iguais. Opa. Eu acho Eu que isso até que acho que não exatamente tem. isso que é Desculpa. atento. Oi, pode falar, Não, eu estava Maria. falando que eu até acho que não tem o mais importante. Eu acho que tudo é importante. Tudo é Né? importante. Tanto nessas relações do cotidiano, que de fato se estabelecem, como nas relações especiais mesmo, do chefe ou da patroa com a sua funcionária em casa. Né? Quer dizer, são, vamos dizer, de uma mesma cepa, né, mas que se diferenciam apenas pelas pessoas que estão Das envolvidas, ou funções. é um grupo, exatamente, as Inclusive, funções. De toda forma, se estabelece uma relação hierárquica, né? inclusive Mesmo nós já entre... Sempre tem. inclusive sempre a tem. Carmen já colocou muito isso em outros estudos, em outras situações, Uhum. postura até do André Luiz, uma mensagem que ele tem, às vezes a pessoa ser extremamente educado fora de casa e quando chega em casa ele é um tirano. Não tirando. Né? Se Também tem tem isso. superior, então assim, também encaixa nessas situações. Acha. Né? Da Posso gente fazer estar um atento mesmo. comentário? Desculpe, amigas, posso fazer um comentário sobre isso? Fala. Na condição de autoridade, ele pode correr o risco de ficar tão assoberbado e numa situação qualquer seja de autoridade, ele dizer assim, você sabe com quem está falando? É até folclórico, né? Isso Quem faz isso. acontece muito. Acontece. Sabe quem Hoje eu sou? menos, né? Hoje menos, né? Nem tanto, viu? Mas a gente encontra pessoas assim. Não encontro. Ai, Eu falo que é aquele, né, na literatura que estuda as relações sociais, fala que é o que está atrás do birrô, né? Quem está na escrivaninha, atrás do birrô, que está se relacionando com o outro que vem falar com ele. Hoje já não é assim fisicamente, né? Tanto fisicamente, mas quando vai pedir um documento, quando vai, né? Quer dizer, aquele que está pedindo, ele, né, o outro quer submetê-lo mais ainda, né, da situação de pedir. E isso que a Zorites falou é bem interessante, que sempre tem, sabe com quem está falando, né? E aí a gente tem umas respostas bem engraçadinhas, né, para quem vai fazer essa pergunta, umas piadinhas até. Bom, o próximo item é o homem no mundo. Opa! Como o Espiritismo nos auxilia, né? O homem no mundo, como deverá agir? É um espírito protetor que fez a mensagem, não quis se identificar. Ele fala muito em purificar os nossos corações. Purificar. O Cristo ensinou, caridade absoluta é o caminho da perfeição.
Então, a purificação do nosso coração está de mão dada com a caridade. Caridade verdadeira, caridade absoluta. Agora, ninguém pratica caridade sozinho, né? Tem que ter uma pessoa junto. Para ele ser bom ou mal, para ele ser educado ou mal criado, tem que ter uma pessoa do lado. E viver em sociedade é a lei. Ou aquele que foge da sociedade, o eremita, ele está fora do contexto de sociedade. E como a gente deve agir se nós somos obrigados a viver em sociedade? É a ligação com o alto através da oração, pedindo proteção para o dia. É o nosso primeiro pensamento ao acordar. Obrigada, Senhor, por mais esse dia que nos destes. Ligação com o alto sempre. Mas isso é longe de viver misticamente. Não tem ritual. Não precisa ficar de joelho, não precisa vamos dizer, ficar meia hora antes do café, fazendo sei lá o quê, milhões de orações. Não, é apenas um pensamento. O pensamento chega até Deus. Obrigada, Senhor, por mais este dia. Que possamos estar convosco todos os minutos deste dia. Pronto, isso já basta. É uma prece. Sentimento de piedade constante ajuda o coração a ficar puro. Sentimento de piedade constante. E a serviçal não está chegando. O que aconteceu com ela? Porque já são 8h30, não chegou ainda. Aí ela chega atrasada. Mas o Evangelho diz sentimento de piedade. Aí ela explica o que aconteceu. E você, com todo o carinho, entende o que aconteceu e vamos em frente. Viver na sociedade atual, mas equilibradamente. Então, o equilíbrio, o caminho do meio, é sempre bem visto em todas as situações, eliminando todo o pensamento mais inferior. Sem choques com as pessoas diferentes no trato diário. Sem choques com as pessoas diferentes no trato diário. É muito difícil o casamento de almas gêmeas. São almas algemadas, sim. Pelo passado que nós tivemos, nós estamos aqui resgatando. Vai dizer que tem alma gêmea, porque não é, não. Então, nós estamos em missão, nós estamos em resgate, nós estamos em provas, nós estamos em expiação com o nosso cara metade. Às vezes, situações de choque, porque a gente entende de um jeito e ele entende de outro, nas diversas situações do dia a dia. Alegria e consciência voltada à vida futura. A esperança é tão bom. Gente, a vida futura é a nossa verdadeira vida. Nós chegaremos lá. Então, que possamos ter essa consciência real, verdadeira, que nós estamos caminhando para lá com alegria, porque tudo vai ser bom, tudo vai ser melhor, porque nós estamos caminhando com Jesus. Abaixa o aspecto severo e lúgubre. Não precisa ficar com cara fechada o tempo todo, achando que com cara fechada, sem risada, Deus prefere. Não, Deus não prefere. Deus prefere a alegria, o bem-estar, a harmonia, né? Então, informar ao Criador a intenção do dia. Informa o Criador. A gente sabe que o Criador sabe tudo, mas a humildade é uma qualidade muito abençoada. Então, vamos chamar o Criador para participar das nossas atividades do dia. Não deixar de participar dos prazeres do mundo. Não deixar de participar. Vamos no shopping, vamos na festa, vamos assistir um bom filme, vamos aceitar um convite
um bom convite. Ninguém precisa, não é ficar em casa que você tem o puro coração, não. É diante das circunstâncias que nós vamos verificar como é que está o coração. Se ele está sujo, se ele está puro. Puro não está, mas ele está melhorando. Os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vive só não tem caridade a exercer, é privado do meio de chegar à perfeição. Então, a caridade é a maneira que Deus colocou no planeta para que possamos chegar à perfeição. A caridade é o amor ao próximo, é fazer ao outro o que você quer que o outro te faça. Agora, quem vive só não tem o outro para compartilhar. Então, vai ser difícil a ascensão desse espírito a Deus. Então, vamos conviver com o que nós temos, agradecer a nossa vida, que é muito boa. A Maria Dalva leu. Leu, né? Ainda não li, só falei muito, né? Demais falou até, muito. viu, gente? Desculpa, falei Quem demais. leu? Foi a Solange, a Lurdinha, a Ana Paula. Paula. Leu? Leu. Então, agora, mudou de lugar, não sei por que mudaram aqui. Maria Dalva, depois passa para Zezé. Maria Dalva, leu 10, 2 parágrafos. Lê, tá bom. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza, que as possa santificar. Bom, Maria Dalva, obrigada. Zezé, continua. Fostes chamados a entrar em contato com o espírito da natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência da felicidade, do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, num impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas, nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Tá bom, Zezé, obrigada. Zorites. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem
que vivesse só, não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Capítulo 5º, número 26. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Muito bem, alguma colocação sobre isto? O homem no mundo? Fazer aos outros o que nós gostaríamos que fizesse por nós. É a lei. O próximo item é cuidar do corpo e do espírito, número 11, né? Jorge, espírito protetor. Antes de encarnar, nós estávamos livres no plano espiritual, na erraticidade, esperando chegar a hora da nossa encarnação. Aí encarnamos, tomamos esse corpo que nós temos agora, mas nosso espírito não está livre, ele está preso dentro desse corpo. Quando a gente dorme, ele tem uma certa liberdade, mas ele ainda fica preso ao corpo. A alma presa ao corpo. Alegria e harmonia requerem um corpo são. Para essa alma ser alegre, como diz os outros dois itens, que a alegria do mundo, a alegria da família, felicidade, o corpo tem que estar bem. Se a gente está com dor, se a gente está com problemas no corpo, muito difícil a gente sentir alegria, né? Então, o corpo tem que estar sadio. O corpo influi muito sobre a alma. Influi, sim. Deixa a gente bem ou deixa a gente mal. Aqui, ele fez uma abordagem interessante sobre sistemas que se defrontam. Os ascetas, ascese, é um exercício prático que leva à efetiva realização da virtude. Abatem o corpo achando que assim chegam à perfeição. O que será isso? Vocês já viram aqueles homens que tiram a camisa e tem um chicote que fica na ponta do chicote, tem umas pontas de ferro e ficam se batendo, né? E as costas ficam tudo machucado e sangrando. Isso é um asceta. Então, eles acham que martirizando o corpo, eles chegam à perfeição da alma. Eles acham isso. Outros são os materialistas, que rebaixam a alma. A alma não é nada, o importante é o meu prazer, é o ego satisfeito, né? É o puro egoísta. Tem os indiferentes. Os dois primeiros sistemas são violências insensatas. Não tem razão nenhum dos dois. O terceiro são os indiferentes, sem convicção, né? Sem paixão, sem objetivo de vida futura, vivem em cima do muro. Nós precisamos descer do muro. Aqui não tem ninguém em cima do muro. Mas quem está no muro tem que tomar uma decisão, sim. Nós estamos no final do planeta, próximo à regeneração, e ele tem que tomar uma atitude.
Espíritas, agora é conosco. Equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave para nós. Relação de corpo e alma é fundamental e necessária. Mortificar, dobrar, submeter, humilhar o espírito, a fim de chegar à perfeição. Isso sim, como é que eu falo? Que arranca os defeitos? Extermina? Não. Extirpar. Extirpar os defeitos morais. Isso nós temos que fazer. Isso dói, né? Porque na hora H a gente vai responder e morde a língua para não responder. Não é fácil não responder, mas vai conversar na hora certa, no momento exato, para dissolver as dúvidas. Então, o papel do espírita é muito importante para nós. E os outros se distribuem pela humanidade toda dessa maneira, como nós vimos aqui. Então, cuidar do corpo e do espírito. Mas por que eu esqueço quem que leu a última vez, hein? Solange, foi você? Ana Paula já leu, né? Já. Então, vamos começar. Eu também já li. Mas agora não tem... Todas já leram. A Lurdinha. Lurdinha já leu. Fez a oração. Lurdinha, você leu? Leu também? Leu, sim. Então Solange, todo mundo começa. leu. Só o primeiro parágrafo? Vou dar o segundo para a Lurdinha. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva, se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Eis, pois, em perfeito estado, ambos, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as duas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Lurdinha, continua. Aqui 2 sistemas se defrontam. O dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. 2 violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, amam tibiamente e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver, se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como o é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos, se martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo. Não, a perfeição não está nisto. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo
dócil à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição. Jorges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Tá vendo como é fácil ter um espírito puro? Tem que domar que nem um animal. E aí? Estão pensando, né? É isso aí, meu pessoal. Então, vamos abrir a folhinha, que tem uma mensagem muito interessante na saúde e na doença. Esquentando, hein? Hoje de manhã estava frio. Na saúde e na doença, do livro O Espírito de Verdade, autores diversos. Vamos fazer assim, cada 2 parágrafos, tá? Maria Dalva, depois passa para Maria José. Tô Aberto. Estou abrindo aqui. Não, eu estava também abrindo meu iPad, que está aqui. Na saúde e na doença. Livro O Espírito da Verdade, autores diversos, 32. Em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Cada dia novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nossos males. Zezé, O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação debilita o corpo. Doença do corpo pode criar doença da alma, e a doença da alma pode acarretar doença do corpo. Ana Paula. Perdão, eu caí, eu saí do ar e eu não sei onde que está. Vida atribulada. 1, 2, 3, 4, 5º parágrafo. Da folhinha. Vida atribulada? Vida atribulada nem sempre significa vida bem vivida, conquanto a existência em torno possa mostrar-se febricitante e turbilionária. Resguarde-se contra as intempéries emocionais no clima íntimo do próprio ser, ajudando e servindo com alegria aos menos felizes, na certeza de que o enfermeiro diligente conserva a integridade mental, muito embora convivendo dia a dia com dezenas de enfermos em grandes desequilíbrios. Somos parte integrantes da farmácia do nosso próximo. Tá bom, Ana Paula. Solange. Eu estou sem a folha, cara. Lourdinha. Observe as reações que a sua presença provoca no semelhante e pacifique aqueles com quem convive, não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência e pelas atitudes, pois com a simples aproximação funcionamos como tranquilizadores ou excitantes de quem nos cerca, aliviando ou agravando os padecimentos físicos e morais. Muitas doenças nascem da suspeita injustificável. Tá bom, Maria Dalva. Seja sincero com você e com os outros na apreciação de sintomas que se reportam a desajustamentos orgânicos, tratando de assuntos dessa natureza, sem alarde e sem exagero. O maior restaurador de forças é a consciência reta que asserena as emoções. Zezé. Se o leito de dor
é o agasalho imposto ao seu corpo enfermo, lembre-se de que a prece refunde e sublima as energias da alma. Doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processos de evolução. Por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto a problema de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vossa vontade. Vontade superior. André Luiz. Bom, quem dá uma conclusão rápida assim? Oi? O que é bom para a nossa saúde, tanto espiritual quanto física, com uma palavrinha só? Equilíbrio. Outra. Não está errado, não. Outra. Vamos. Uma palavrinha só. Gente, prece, oração, tem um intercâmbio com o plano espiritual, nós falimos, ele nos dá a força, a vontade, o querer, e nós melhoramos fisicamente, espiritualmente. Então... É a prece. A prece, com certeza. Da forma como está aqui, né, Carmen? Lembre-se de que a prece refunde e sublima as energias da alma. Muito bem. Para a semana que vem, vocês vão receber um questionário, tá? Que eu não vou gravar a aula, não. Vocês vão responder. O quanto mais cedo mandar o questionário, melhor para vocês. E nós vamos discutir semana que vem sobre as questões a serem perguntadas. Agradeço muito a presença de vocês, porque sem vocês nós não teríamos nada. Uma ótima semana, que Jesus abençoe, que possamos estar novamente reunidas segunda-feira que vem. Sim seja.